Irmão Irinadab, aqui no meu conjunto a gente até tem a coordenadora, nós temos uma líder, graças a Deus. Mas tá acontecendo umas coisinhas e aí me deu uma vontade de perguntar se a líder pode interferir no trabalho da regente? Olá, meus amigos regentes, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês outra vez. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Essa aqui é a nossa série Perguntas Excelentes e hoje eu vou responder a pergunta de uma irmã Regina, ou seja, de uma regente que não quer se identificar. Sempre que isso acontece, a gente chama de Irmã Regina. A irmã Regina quer saber exatamente se uma líder, se a coordenadora do conjunto dela pode interferir no trabalho que ela executa como regente. Antes de abordar esse assunto, e pode ficar tranquilo que eu não vou ficar em cima do muro, é necessário a gente se lembrar de quem é o coordenador, quem é o líder do conjunto. O coordenador é a pessoa que pensa como as coisas acontecem dentro do conjunto. É a pessoa que se responsabiliza por estruturar toda a logística dentro do conjunto. Tudo que vai acontecer ali dentro precisa passar pelas mãos do coordenador. É essa pessoa também que se responsabiliza por verificar o andamento dos projetos, como é que está o desenvolvimento da equipe. É ele que se responsabiliza por perceber se alguma parte dessa equipe está falhando e se isso estiver acontecendo, é ele quem precisa dar as orientações. Ou seja, nós estamos falando de uma pessoa que nessa hierarquia está muito no topo, estando abaixo apenas do pastor. Muito bem, uma vez que nós já estamos entendidos e bem relembrados que nós estamos falando de uma pessoa que tem um olhar que abrange toda essa liderança, vem a segunda questão. É saber se uma pessoa com esse nível de responsabilidade tem o poder de interferir em qualquer parte dessa liderança, seja na regência, seja na tesouraria, e eu preciso que vocês entendam o que significa interferir. Se você abrir o dicionário aí e pesquisar pelo significado da palavra interferir, você vai perceber que a palavra interferir é a mesma coisa que intrometer, que mexer, que envolver. É disso que a gente está tratando quando a gente usa a palavra interferir. Em outras palavras, a coordenadora de um conjunto pode intrometer na regência? A coordenadora de um conjunto pode intrometer na tesouraria? Ela pode intrometer numa comissão de visitas? Essa é a pergunta da nossa irmã Regina. Eu vou ser muito claro. Poder interferir? Pode. Mas o que eu quero que fique muito claro aqui nessa relação é que o fato de poder nem sempre significa que é necessário, nem sempre significa que convém. Poder, nós podemos muitas coisas, mas conforme o apóstolo Paulo falou, algumas coisas não convêm e talvez nós estejamos diante de uma dessas. Na grande maioria dos casos, onde uma coordenadora se diz na necessidade de interferir em algum outro departamento da liderança, na grande maioria das vezes é porque ela acabou falhando como coordenadora. Alguma coisa ela deixou de fazer no próprio papel dela, no próprio território dela, e por ter deixado de fazer isso, é provável que ela se sinta na necessidade de ir lá e interferir, o que nem sempre é saudável. Quando eu estava falando a respeito de coordenadores, eu lancei 2 vídeos falando quais eram os principais erros que os coordenadores cometem. E quando essa pergunta chegou para mim, imediatamente eu senti vontade de ir lá naquela listinha e verificar se aqueles erros sendo cometidos poderiam fazer com que surgisse a necessidade de uma coordenadora ir lá interferir no trabalho da regente ou de qualquer pessoa. E pode acreditar, existem pelo menos 3 erros que as coordenadoras cometem, que os coordenadores cometem, e que quando isso acontece, automaticamente vai surgir a necessidade de interferir. E a reflexão que a gente precisa fazer aqui agora, para não entregar um pod assim muito seco, é: o que seria mais inteligente de ser feito? A coordenadora ficar todo dia interferindo, intrometendo no trabalho de todo mundo, ou ela deixar de cometer esses erros, organizar a situação toda para que não houvesse, para que não surgisse a necessidade dessa interferência?
Obviamente, se ela se corrigir como coordenadora, ela vai eliminar a necessidade de fazer essas interferências. E aí não há nem como negar que essa liderança vai caminhar de forma muito mais saudável e muito mais sustentável. Verificando a listinha dos erros que esses coordenadores cometem e que fazem surgir a necessidade da interferência, eu quero destacar pelo menos 3. Sendo que o primeiro é a falta de reuniões. Eu ainda não consigo entender como é que uma pessoa se propõe a coordenar uma equipe, como é que uma pessoa se propõe a estruturar um conjunto, a pensar coisas, decidir coisas e não separa um tempo, não há um dia sequer para essas pessoas se juntarem e conversarem a respeito disso. Grande parte dos coordenadores incorrem nesse erro e isso devia ser eliminado. Eles precisavam pensar nisso com muito mais responsabilidade. Aí o que acontece? Não chama essas pessoas para uma reunião, não explica o que ele está pensando, não explica qual que é o plano, não explica qual que é o projeto, deixa tudo acontecendo e aí depois se sente no direito de ir lá no ensaio e começar a dar pitacos e começar a apontar isso e apontar aquilo. Essa é claramente uma situação que não deve ser mantida. E além do mais, daqueles 6 erros que eu disse, eu quero destacar mais um, que é a ingratidão. Isso acontece quando o coordenador não consegue respeitar, quando ele não consegue ser grato ao que outra pessoa está fazendo. E no processo de desvalorização desse trabalho, aí ele se sente no direito de ficar metendo a colher, dando pitaco, dando sugestões fora de hora e acha que deve ser assim e que está tudo certo assim. Não está. E para completar, alguns deles ainda carregam consigo a resistência a novos aprendizados, de modo que muitos deles, ao ouvirem isso que eu estou aqui dizendo, por exemplo, pode ser que digam: ah, isso é conversinha, isso não precisa ser assim. Resistência a novos aprendizados, resistência a aprender novos modelos que são muito mais interessantes, muito mais inteligentes. E aí preferem ficar ali martelando, machucando e ferindo, achando que eu sou e por isso eu posso. Nem sempre deve. Então, irmã Regina, para responder a sua pergunta assim de forma muito clara, a coordenadora do seu conjunto pode interferir na sua regência? Pode. Ela pode fazer isso. Mas a reflexão que eu quero que você faça é: por que será que a sua coordenadora está tendo a necessidade de interferir na sua regência? O problema está em você ou o problema está nela ao cometer esses erros aqui? Se o problema estiver em você, significa então que certamente ela está fazendo reuniões, te passando instruções e você não está acatando. E aí, por você não estar acatando aquilo que está sendo decidido nas suas reuniões, então ela está se sentindo no direito de ir lá no seu trabalho, de ir lá no momento onde você está conduzindo o seu trabalho, conduzindo o seu conjunto e fazer ali uma interferência, fazer uma intromissão para garantir a ordem, já que ela pensou alguma coisa, ela estruturou alguma coisa e você não está conseguindo acatar essas informações. Agora, se ela comete esses erros, ou seja, se ela não está fazendo o papel dela e mesmo assim ela se sente no direito de ir lá no seu ensaio e meter a colher, aí está errado. E se esse erro estiver acontecendo, é hora de você se posicionar. Enquanto você, como regente, não se posicionar dizendo o que deve e o que não deve acontecer dentro do seu ensaio, você vai estar abrindo margens não só para a sua coordenadora interferir, mas para a secretária, para a dirigente, para alguém da comissão de visita, para qualquer pessoa que seja. Você está conduzindo algo sem ter completamente as rédeas daquilo e as pessoas, ao perceberem essa fragilidade, vão começar a querer colocar o dedinho ali dentro. E se isso acontecer, você estará em maus lençóis. O que eu sugiro? Se a sua coordenadora, que está intrometendo lá no seu ensaio, se ela estiver cometendo esses erros, a minha sugestão é que você procure a sua coordenadora e, de forma muito clara, diga para ela: minha querida, vamos fazer o seguinte: a senhora vai marcar uma reunião de tanto em tanto tempo e nessa reunião a senhora vai me dizer qual que é o plano, qual que é o projeto e eu prometo que vou me encaixar dentro desse plano. Fora disso, eu gostaria de dizer para a senhora que eu não estou pronta para receber orientações na frente do meu conjunto, porque isso não é legal. O conjunto precisa enxergar o regente como uma pessoa pronta, uma pessoa que passa segurança, uma pessoa que passa certeza. E se essa pessoa começa a ser contestada na frente de todo mundo,
mundo, aí fica ruim, porque aí chega um momento em que ele diz que é para virar para a esquerda e a outra pessoa chega e diz que é para virar para a direita. Aí ele diz que é para seguir em frente, o outro diz que é para parar, e vai ficar nesse embate. Não vai passar segurança, não vai passar confiança, e isso vai atrapalhar você na hora de ensaiar o seu conjunto, porque as pessoas não vão enxergar credibilidade em você. Então, elimina isso num português muito claro, muito sereno e muito educado. A partir do momento em que você, como regente, entender que o lugar de você receber orientações é numa reunião, é numa conversa em particular, não é no corredorzinho da igreja, não é na calçada da igreja, não é naquele toquezinho que acontece lá na hora da oração de joelho, faz favor aqui que eu preciso conversar com você. Quando você entender que não é nesses momentos, então a ficha dessa coordenadora vai cair, que ela precisa então fazer o quê? Reuniões só com a regência? Não, com regentes, com secretários, com tesoureiros, porque todas essas pessoas precisam sim de orientações. Todas essas pessoas precisam saber claramente o que é que passa na mente do líder, mas precisa saber não na frente do conjunto. Precisam saber disso numa reunião, com dia e hora marcados, e principalmente essa reunião não pode acontecer uma vez por ano, ela tem que ter regularidade. O coordenador não pode chamar uma equipe para conversar uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, porque todos os meses os conjuntos desenvolvem ações. Todos os meses tem datas comemorativas, todos os meses tem projetos para os conjuntos se envolverem e todos os meses tem coisas para o coordenador pensar. Se tem coisas para ele pensar, tem ações para os outros fazerem. Então vamos abandonar o amadorismo, vamos fazer valer a equipe que trabalha conosco, vamos respeitar cada pessoa que trabalha conosco e nos lembrarmos sempre que poder não significa dever. Eu posso muitas coisas, mas nem sempre devo fazê-las. Irmã Regina, tomara que você tenha entendido essa resposta, tomara que tenha ficado bastante claro na sua mente e aí faça essa reflexão. Quando foi a última vez que a sua coordenadora te chamou para uma reunião? Quando foi a última vez que a liderança do seu conjunto se reuniu? Se isso não estiver acontecendo, está aí o motivo pelo qual está havendo a necessidade dessas interferências, dessas intromissões. E você pode colaborar com a interrupção dessas interferências simplesmente fazendo uma contestação simples, elegante e mostrando para a sua coordenadora que essas coisas precisam ser tratadas numa reunião e não na frente do conjunto, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua coordenadora, que vocês tenham belíssimas reuniões, grandes projetos sendo desenvolvidos e que todos eles aconteçam em sincronia, para que tudo aquilo que foi decidido numa reunião consiga ser executado na frente do seu conjunto, sem precisar ninguém colocar o dedo na área de ninguém. Amém? Devo apenas lembrar que se você quiser participar da nossa série Perguntas Excelentes, é só você enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, DDD 37 999937676. Ela vai ser cadastrada e eu vou fazer o possível para responder aqui no nosso canal. E para ver outras perguntas que já foram respondidas, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ver algumas outras que já foram respondidas e que podem te ajudar aí na condução do seu conjunto, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Tchau!